Pessoal, nós vamos, né, estudar aqui e analisar agora, né, uma ferramenta aí muito importante, né, quando a gente trata aí de interface entre IT e OT, que é o Node-RED. E o que que é o Node-RED, né? O Node-RED é uma ferramenta desenvolvida aí pela IBM, né, de low code, que permite, né, a integração entre diferentes tipos de plataforma, né? Então você consegue rodar ela localmente, que é o que nós vamos fazer, você consegue rodar ela via Docker, dentro, né? Inclusive tem alguns próprios PLCs que é baseado em Linux, onde você consegue rodar uma instância do Node-RED ali dentro, via Docker. Consegue rodar, né, como eu havia dito agora, embarcados, né, em Raspberry, né, em Androids, em Arduino, uma série de outros dispositivos, inclusive PLCs, na nuvem, né, na AWS, enfim, na Azure, vários ambientes. E agora nós vamos analisar aqui, né, como realizar a instalação desse Node-RED. Ou nós vamos instalar ele num ambiente Windows, né, só para teste, porque como você desenvolve o Flow, né, dentro do ambiente de desenvolvimento e você consegue exportar isso e importar em outro ambiente, né? Numa situação real, nós provavelmente rodaríamos isso via Docker dentro de um servidor Linux, mas aqui a título de aprendizado, nós vamos, né, instalar ele no Windows para ficar um pouco mais fácil da gente trabalhar com o Tia Portal, enfim, outras ferramentas. Então aqui dentro do site Node-RED nós temos, né, algumas informações sobre a história, né? É legal dar uma estudada. Mas nós vamos vir aqui em documentação. Em Getting Started, para instalar o nosso Node-RED, nós vamos em Running Locally, que é onde nós vamos rodar ele, né? é, Localmente no nosso Windows. Vamos clicar aqui. E logo aqui embaixo, nós temos se ele pergunta se a gente está usando um ambiente em Windows. Então, nós vamos clicar aqui, que é no nosso exemplo. E ele tem esses passos aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Node.js. Então, nós vamos clicar aqui. Eu já instalei, né? Mas é só para a gente poder analisar aqui o passo a passo. Então, vocês vão clicar aqui em Get, né, Node.js. Vai clicar aqui em Windows Installer. Ele vai baixar o instalador. Eu não vou executar ele aqui, porque eu já fiz isso, né? Já está instalado na minha máquina. Mas basicamente vocês vão dando next, 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 e ele vai instalar. Depois que ele fizer a instalação, nós vamos voltar aqui na nossa documentação e ele pede para você checar a versão do Node.js. Então nós vamos vir aqui no prompt, opa, vamos vir aqui no prompt e vamos rodar esse código aqui. Então nós vamos aqui executar. Ele já verifica, né, que está nessas versões, nesses releases. Então, ok. Dado isso, nós vamos instalar, dar um npm install, né, no Node-RED. Eu não vou executar esse código aqui, porque, como eu disse, já está instalado na minha máquina. Mas depois que a gente instala ele, ele vai dar um ok, falando que foi tudo instalado. E para rodar o Node-RED, nós temos que digitar aqui, Node-RED. Quando a gente executa, ele passa algumas informações e aqui ele já inicializa o flow, né, todos os ambientes e aqui a gente observa que ele vai estar rodando nesse endpoint aqui, ó, 127 local, né, localhost 127.0.0.0.1 na porta 1880. Então a gente vem aqui, digita aqui HTTP 127.1880 e ele vai carregar. Então aqui, né, esse aqui é um exemplo que eu estava trabalhando. Então aqui ele já vai carregar o nosso ambiente de desenvolvimento Node-RED. Então aqui no canto esquerdo a gente consegue observar a série de funções que ele tem, enfim, por exemplo, aqui na parte de rede, né, de comunicação via MQTT, HTTP, TCP, tratamento aqui via CSV, HTML, uma série de funcionalidades. A Siemens, né, a comunicação com a Siemens, né, via S7 que eu já instalei, né? Então aqui nós temos, digamos assim, as funções que estão sendo executadas, né? E aqui no canto direito eu tenho o depurador aqui, né? Onde apresenta, né, os status desses logs aqui. Eu vou desabilitar eles para a gente não ficar com o ambiente tão poluído. Eu vou zerar aqui. Aqui nós temos, né, algumas informações. Aqui ele fala sobre o que está instalado, né?
Aqui nós temos o depurador, aqui algum ambiente de configuração dele, mas o que importa para a gente aqui nesse momento é vir vocês vão clicar nessas três barrinhas aqui em gerenciar paleta. O que que é gerenciar paleta? Né? É a biblioteca onde que a gente instala novas funcionalidades aqui para o nosso Node-RED. Então aqui a gente consegue verificar a versão, tá nessa versão aqui mais atualizada que eu instalei. Vamos clicar em gerenciar a paleta. Aqui nós temos todos os nodes, né, instalados, mas se a gente quiser instalar um novo node, nós vamos clicar nessa aba em instalar, e aqui eu vou digitar, por exemplo, OPC, que é uma biblioteca que eu quero trabalhar. Então vamos clicar no primeiro aqui, né? Geralmente a gente observa que a quantidade de pessoas que fizeram downloads, então foram 2.000 e poucas pessoas. Geralmente eu olho isso para ver, né, qual que é a biblioteca, né, que está sendo mais usada. Então eu vou clicar aqui em instalar. Ele faz algumas informações, eu clico em instalar e ele está fazendo aqui a instalação dessa biblioteca OPC. Então aqui, pessoal, né, foi finalizada a instalação, né, do OPC. Então, a gente consegue, né, se eu quisesse, por exemplo, remover, eu poderia remover aqui. Aqui nós temos, né, uma informação crucial, que é a documentação dessa biblioteca. Então, os tipos de uso, né, como que eu utilizo, né. Então, assim, é importante, né, para você acessar essa documentação, a gente vem aqui na paleta, né, e clica aqui nesse hiperlink que redireciona para a documentação. E a biblioteca foi instalada aqui, ó, então a gente consegue observar que ó, o OPC UA que não tinha antes. Então, por exemplo, se eu quiser incluir um OPC Client, eu vou clicar, arrastar ele aqui. Se eu colocar um server, eu vou clicar, arrastar aqui. Depois a gente clica, né, realiza as configurações baseada na documentação, mas em síntese, né, o Node-RED essa é a cara dele, né? E aqui, se eu quiser criar um novo flow, por exemplo, aqui que eu estou trabalhando, por exemplo, se eu colocar o nome aqui, por exemplo, comunicação S7, então aqui eu criei essa aba, se eu posso vir aqui e criar outra aba, por exemplo, vamos colocar um outro nome aqui, comunicação OPC, por exemplo, então eu venho aqui, dou um deploy, né? E aqui, né, eu criei outras abas, então, né, ao longo do curso nós vamos, né, trabalhar mais aqui, mas basicamente são esses os principais pontos aqui para se trabalhar no Node-RED.